André, queria tocar num outro assunto também ligado ao Eliseu Padilha, porque agora surgiu um novo personagem naquela divisão dos 4 milhões de reais que a Odebrecht teria repassado para serem divididos entre a cúpula do PMDB. E esse personagem é um velho conhecido nosso, né, Andréia? Sim, Cris. Onde tem confusão tem Eduardo Cunha, né? E o PMDB, nos bastidores, os principais integrantes da cúpula do partido, eles admitem que o Eduardo Cunha é um personagem nessa novela, nesse enredo dos 4 milhões de reais da Odebrecht para o grupo político do PMDB. Esses 4 milhões que fazem parte daqueles 10 milhões daquele tal encontro no Palácio do Jaburu, resolvidos em 2014. O que os PMDBistas dizem nos bastidores? Eles dizem que desses 4 milhões de reais, 1 milhão de reais teria como destino os PMDBistas do Rio de Janeiro, mas que Eduardo Cunha não estaria nessa partilha. Outros 1 milhão para os PMDBistas da Bahia, que nessa partilha são chamados de os baianos, e outros 2 milhões para os PMDBistas do Sul. E onde entra Eduardo Cunha, segundo essa versão da cúpula do PMDB nos bastidores. Eles dizem o seguinte, que Eduardo Cunha ele chegou a cobrar diretamente o pessoal da Odebrecht sobre 1 milhão destes 4 milhões de reais. E aí o ministro Eliseu Padilha, que hoje é ministro da Casa Civil, ele teve, à época, que interferir para resolver essa questão, esse dinheiro, esses 1 milhão que o Eduardo Cunha teria cobrado, pressionado aí o pessoal da Odebrecht. E aí tem um outro personagem também que é interessante a gente observar nessa história toda, que é o José Carvalho Filho, que é um ex-auxiliar do Cláudio Mello, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, tem muito ex aí nessa história. E o José Filho, ele foi convocado nessa ação que corre no TSE, para falar também, para prestar esclarecimentos, porque ele foi citado nesses depoimentos dos ex-executivos da Odebrecht. Pois é, e a defesa de Eduardo Cunha disse, abre aspas, que são meras ilações desprovidas de base empírica numa busca incessante de tentar envolver Eduardo Cunha na prática de atos ilícitos, fecha aspas. Bom, e sobre este assunto, Eduardo Cunha, a gente apurou aqui um bastidor interessante, Cris. Lá no presídio onde ele está desde dezembro, depois de ter sido transferido da carceragem da PF lá em Curitiba, Eduardo Cunha conversou com alguns dos presos que relataram, pelo menos um deles relatou, a um familiar o seguinte contexto, o seguinte enredo, Cris. Diz o seguinte, esse familiar que reproduziu o comentário de um dos presos lá, que Eduardo Cunha tem passado dias inteiros martelando a informação de que, o relato pelo menos, de que Michel Temer seria um traidor, palavras de Eduardo Cunha, e que ele vai dar a volta em todo mundo e se candidatar em 2018. Cris, imagina só a confusão que isso geraria, porque uma candidatura de Michel Temer em 2018 contraria um combinado que ele tinha feito, inclusive, com o PSDB, de que não seria candidato à presidência da República. Claro que é um longo caminho pela frente, mas esse bastidor pelo menos dá ali um sabor de como Eduardo Cunha está em relação ao governo lá no cárcere. E quando a gente conversa aqui sobre bastidores, né, Cris, a gente sempre fala o seguinte, que os elementos TSE, delação da Odebrecht, são o que mais dão dor de cabeça ao governo Temer. Mas a gente costuma abordar pouco aqui a dor de cabeça que geraria, por exemplo, ou uma delação ou um depoimento inesperado de Eduardo Cunha, que era, como a gente já falou aqui anteriormente, a própria Sadi comentou, muito ligado a Lúcio Funaro, operador, doleiro, operador de Eduardo Cunha. Mas a gente também já contou aqui, Cris, que Lúcio Funaro, ele encontra Cunha quando Cunha se torna líder do PMDB na Câmara. Mas Cunha já era um operador ali de bastidor há muito tempo. Mas quando ele vira o líder da bancada, ele passa a chefiar a bancada, ele se aproxima de Lúcio Funaro, que já era, segundo investiga a Lava Jato, isso me contou um próprio investigador, um integrante da operação, que Lúcio Funaro já trabalhava para algumas figuras do PMDB lá na Câmara. Eu recentemente ouvi um relato de que o presidente Temer queria uma cariação de Yunes com Funaro para falar sobre o tal pacote deixado no escritório de José Yunes, amigo do presidente da República. Eu começo a suspeitar, baseado nessa informação, Cris, que não seria tão interessante assim para o governo essa cariação, não. Pois é, Natuza. Já já eu volto com você, tá?